perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa música no inglês diz: Draw me close to you. Me aproxima de ti. Never let me go. Nunca me deixe me afastar. E no meio ela diz nessa última frase: você é tudo que eu preciso. Aleluia. É tudo que eu quero e tudo que eu preciso. Tudo que a gente precisa está nele. Como assim? Está nele. A gente só precisa descobrir, buscando. A quem bate, se abre. Quem pede, aleluia. Quando nós buscamos, encontramos. Você pode sentar? Aleluia. Obrigado a todos. Kleber, por favor, continue. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Eu estava na sexta-feira e esses copos aqui têm propósito. Você já vai descobrir. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aleluia. Mas eu estava meditando na sexta-feira, orando em outras línguas, quando o Senhor me deu essa palavra. E eu ouvi, recebi, guardei. O Senhor trabalha muito comigo assim. Às vezes Ele me dá uma palavra e eu fico com aquela palavra dentro. E a primeira coisa que eu pergunto: Senhor, é para o que eu preciso? É só porque eu preciso? Porque toda palavra que o Senhor me dá, eu preciso. Outros precisam também. Eu guardei aquela palavra até no sábado à tarde. Eu fui lavar a louça. Cadê os homens que lavam a louça? Os homens que não lavam a louça, reunião comigo no final do culto. Ou o centro de cura, para curar o braço, né? Homem que é homem lava a louça. Por que você suja a louça? Então pode lavar a louça. Aleluia. Eu estava ali lavando a louça em mais um momento de adoração ao Senhor. Você sabe que você pode adorar o Senhor em qualquer momento? Eu estava ali, aquela palavra veio com força. Eu comecei a me derramar
meu coração diante do Senhor em gratidão, em alegria. E ele falou, aquela palavra que eu te dei ontem, na sexta-feira, é para a igreja também. E ele me direcionou para o texto de Mateus 15. Abra lá comigo, por favor. Aleluia, Mateus 15. Eu vou ler alguns versículos, depois nós vamos ler algumas coisas em mais detalhes. E minha esposa perguntou, o que você vai ministrar amanhã? Eu falei, amanhã você vai saber. Amanhã você recebe. É claro que eu dei uma palhinha, né? Um spoiler. Vai ser sobre esse tema. Mas sabe que o Senhor vai construindo a mensagem à medida que a gente vai recebendo a mensagem. Aleluia. Então, se você for recebendo, essa mensagem vai ser construída em você, porque não é uma coisa que é só para mim. Eu sei que a minha parte eu recebi e continuo recebendo, mas eu sei que nós todos precisamos dessa palavra. Aleluia. Mateus 15, no verso 8, eu vou citar algumas coisas, você vai acompanhando, depois a gente vai ler em mais detalhes. Diz assim, este povo honra-me com os lábios. É correto honrar a Deus com os lábios? Sim ou não? Fazer de conta que a gente está numa escola? Sim ou não? Sim, é correto. E isso é bom. E o Senhor começou a falar comigo sobre honrar a Deus com os lábios. Agora, Provérbios 18, 21, eu sei que o pastor Zé Carlos sabe, vocês precisam abrir. Os demais abram lá, por favor. Aleluia. Diz assim, a língua tem o poder para trazer a vida. É correto dizer que o poder da vida está na língua? Sim ou não? Sim. Eu falei, amém, Senhor. As nossas palavras têm poder de trazer vida. Aleluia. João 6,63 diz que Jesus dizendo, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, de fato, palavras produzem vida. E nós precisamos de uma vida inspirada, uma vida que vem de princípios da palavra de Deus. Aleluia. Em Efésios 5, falando sobre a questão do matrimônio, do marido e da mulher, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, 26, diz assim, a fim de torná-la santa, falando da esposa, da noiva, a fim de torná-la santa, purificando-a, a lavá-la com água por meio da palavra. Muitas vezes a palavra de Deus, é simbolizada como água. Por isso, você está vendo 3 copos ali, além do meu. Porque a água da palavra é o que nos limpa, é que nos purifica. Agora, Teresa falou, a gente foi mais fiel. Na verdade, fomos mais ousados. Esse foi o sentido que ela quis dizer. Você entende que nós éramos já fiéis e continuamos sendo fiéis. E a água... mas só precisa lavar com água o que precisa ou não está puro ainda. Ou para permanecer puro. Lavando a louça, não sei você, mas eu glorifiquei a Deus pela vida da minha mãe, que era dura. Ela pegava o copo depois de lavado, e conferia. E não tivesse, tinha que lavar de novo. Mas para aquele copo permanecer limpo, a água vai lavando e vai tirando toda a impureza. Porque ao usar aquele copo, ele vai acumulando impurezas. Aleluia. Ao viver a vida nessa terra, nós podemos e corremos o risco de acumular impureza. E a água da palavra, ela vai nos limpando. Por isso é importante receber da palavra, para que a gente permaneça limpo. Aleluia. Aleluia. Agora vamos ler mais uma vez, voltamos a Mateus 15. Vamos ler a partir do verso 8. Aleluia.
Eu vou ler pela versão transformadora, acompanha com a sua. Mateus 15, verso 8 diz assim: este povo me honra com os lábios, o que está certo, nós já concluímos isso. Está certo, nós adoramos, nós louvamos, nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. É certo, é correto. Não é só com os lábios que nós louvamos ao Senhor, né? Como diria aquela música, pai Abraão tem muitos filhos, mão direita, mão esquerda, perna direita, perna esquerda, com todo o corpo louvemos ao Senhor. A tia Roseli deveria cantar essa música e demonstrar aqui na frente. Aleluia. É correto. Mas olha o que essas palavras que nós estamos lendo em Mateus 15, foi Jesus que disse. Mas olha o que ele continua dizendo. E esse é o ponto principal dessa mensagem. Ele diz, mas o coração está longe de mim. Jesus estava falando aqui, obviamente, dos religiosos da época, que estavam cobrando Jesus, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eles estavam seguindo os hábitos religiosos, e não eram errados. Lavar as mãos para comer é uma coisa boa. Aleluia. Mas eles estavam dando mais ênfase à forma do que ao propósito. E não estavam entendendo que aquela forma que Deus apresentou é para que eles entendessem da pureza que tem que estar no coração. E no verso 9, o que ele fala? Jesus falando daquele povo que adorava com a boca, talvez até adorando com as ofertas, talvez até adorando com a frequência, com a presença na igreja ou numa atividade. Mas ele diz, vocês estão fazendo tudo o que, vamos dizer, a cartilha diz. Mas e o coração? Jesus estava dando uma prioridade. Ter atividade é bom, ter o coração é o que é certo. Lavar as mãos é bom, mas com o coração errado, não presta. Ele diz, mas o coração está longe de mim. Verso 9. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer... Desde que eu me entendo por gente. Eu nunca gostei de algumas regrinhas. Tem porque tem, porque tem, porque tem. Porque eu não entendi o propósito. Alguns eu entendi e por causa do entendimento do propósito eu pratico. Mas outros não tinham propósito, tinham só regras. E Jesus estava dizendo, é uma farsa quando o coração não está correto. Aleluia. E isso é muito sério. E olha no verso 10, Jesus chamou a multidão e disse, para perto de si, disse, ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Sabe que tem muita gente frequentando igreja, sendo religioso, cumprindo o protocolo, mas o coração longe do Senhor. Sem o coração estar diante do Senhor, entregue a Ele, entendendo o que Ele fez por nós, entendendo quem nós somos dentro desse corpo, só vira uma ação religiosa. Que eram aqueles estudiosos, eram os estudiosos da Bíblia, aqueles religiosos. Não eram ignorantes. Algumas vezes é mais desafiador para um estudioso, alguém que estudou muito, aceitar as coisas de Deus do que um leigo. Porque algumas razões e considerações estão tão enraizadas que a pessoa não quer abrir mão. E eu sei por quê. Muitas vezes
é porque tudo que a pessoa tem é aquele conhecimento. E fica com medo de largar aquele conhecimento e não ter no que se apegar. É uma sensação como estar pulando no vazio. Eu sei porque eu tive em parte esse sentimento. Eu pensava, se eu largar esses pensamentos, o meu entendimento, afinal eu cheguei até aqui, afinal eu consegui vencer na vida, afinal eu construí algumas coisas, não muitas, mas tinha construído. E eu vou abrir mão de tudo isso para entregar na mão de um Deus que eu não vejo e que eu ainda nem conheço. É claro que dá aquela sensação tipo, mas e se eu pular, alguém vai me pegar? Dá uma sensação de insegurança. Mas é quando nós entendemos pela fé e confiamos nele que podemos abrir mão dos conhecimentos. Porque a gente não vai perder o conhecimento. Mas a gente vai adquirir fé, estrutura. Mas é claro que no primeiro momento parecia que eu tinha que perder uma coisa para ganhar a fé. Não, eu continuo com o conhecimento, mas agora entendendo que a fé é o que sustenta o conhecimento. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem conhecimento é. Então, mas conhecimento não é importante? É importante. Mas o mais importante é a fé. Mais importante é o coração do que a atitude. Agora, a atitude é boa, claro. O servir a Deus é bom, claro. O estar na casa dele para receber da água que nos lava e nos mantém puros é bom, é. Dar os dízimos e ofertas é correto? É. Mas se o coração está longe, não produz resultado. É como aquela semente. Alguém pode me ajudar? Aquela semente que ela não produz. Tem um nome. Uma semente que ela não produz outra semente. Estéril. Ou mono ou estéril. Não, é outra coisa. É como uma semente estéril. Ou seja, uma semente que não produz. Quando nosso coração está longe do Senhor, ou não está entendendo os princípios de Deus, a gente pode até plantar semente, mas são sementes estéreis, sementes que não produzem. Mas Senhor, eu plantei, mas naquela semente não tinha o seu coração. A falta do coração mata a semente. É sério? Ou como diria em espanhol, en sério? Vá comigo em Provérbios 18, 21. Eu li parte desse texto. Eu quero ler o resto do texto. Porque tudo que eu posso pegar na Bíblia, eu posso pegar uma parte, eu citei uma parte da Bíblia. Eu citei uma parte sobre louvar a Deus com os lábios. Eu citei a parte do poder da palavra para trazer a vida. Mas tudo tem os dois lados. Provérbios 18, 21 diz, a língua pode trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, estou lendo a versão transformadora, arcará com as consequências. Uma outra versão diz, a que bem a utiliza, come do seu fruto, seja o fruto que for. Mas, queridos, quem não está com o coração no Senhor, ao falar, vai estar entregando coisa que vai levar à morte. Palavras podem levar à morte. Como? Mas o propósito de Deus é que a palavra traga vida. Aleluia. Por isso nós temos que tomar o cuidado com tudo que a gente fala. Mas sabe, você percebe porque o fruto dá segundo a natureza ou a sua espécie. Se eu, aliás, eu preciso levar uma jaca, alguém me deu uma jaca. O Dom me entregou uma jaca na quinta-feira, deve estar na geladeira. E se não tiver, coitado de quem for entrar lá.
Ela tem um cheiro forte. Mas se eu for num pé de jaca, e eu me assustei com um pé de jaca, pensa num pé grande. Em Brasília quebra-se muito vidro de carro, porque no meio do Lago Sul tem pés de jaca ou jaqueiras. E às vezes aquela jaca cai, despenca e cai no vidro do carro. Mas se eu for num pé de jaca, eu vou encontrar jaca. Olha que interessante. Culto também é cultura. Mas por quê? Porque a fonte, a seiva daquele caule, leva ao ramo que gera o fruto segundo aquela espécie, aquela natureza. Como de um poço de água amarga, se eu for no mar, pegar um copo, encher de água, a água é salgada. Quando a pessoa fala o que não deve, o que não presta, o que ofende e que magoa, e princípios errados, é porque dentro, porque o estoque está contaminado. Agora eu preciso de ajuda de duas pessoas. Primeiro uma, depois a outra. Quem pode me ajudar? Eu vou passar a instrução aqui para o nosso irmão. Um de cada vez. Um de cada vez. Vou pedir para você ir ali no banheiro. Você vai, por favor, no filtro lá na cantina, enche de água para mim, por favor. Enquanto eu meditava, o Senhor me deu essa ilustração. Está rindo do quê? Do copo d'água? O copo d'água deve ser engraçado, né? O irmão já chega rindo. Ele pensa, o que esse pastor, obrigado, o que esse pastor vai fazer? Aleluia. Vamos aguardar o nosso irmão. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Obrigado, irmão. Orarei. Obrigado. Esses 3 copos são de água, de plástico que contém água. Amém? Todos eles vieram da caixa d'água. Nós temos uma entrada de água ali da rua, que passa por uma tubulação e chega na caixa d'água. Os 3 vieram da caixa d'água. Aquilo que a gente põe para dentro, quando nós recebemos da palavra e deixamos entrar na boa caixa d'água do nosso coração, é uma água, quando ela vem de Deus, é uma água pura. Aleluia. Essa água, eu pedi ao irmão Aurélio, ele pegou da torneira do banheiro. Essa água eu pedi ao pastor Zé Carlos, ele pegou do filtro lá de cima. Eu sei que o Aurélio saiu primeiro, mas é mais demorado subir e pegar água do filtro do que pegar água aqui no banheiro, de baixo. Banheiro de prioridade. Você não pode usar o banheiro de prioridade. Se você não tiver cartãozinho de idoso. Amém? Aleluia. Esse é o meu. E eu nem preciso provar a idade. Não, eu preciso provar, ela não precisa provar. Na verdade, eu não planejei isso não. Quando eu cheguei, estava na minha mesa ali.
é mais rápido pegar na torneira do que pegar no filtro. É mais rápido falar o que pensa do que pensar para falar. Mesmo que a fonte tenha sido a mesma. Mesmo que a fonte, a água que está na caixa e a que foi para o filtro, elas têm a mesma origem. Mas aqui foi filtrada. Nós vamos filtrar o que a gente fala. Essa terceira que já estava aqui, eu não pedi ninguém para pegar, para não criar nenhum constrangimento, veio da privada. Também veio da caixa d'água. Quem está servido? Mas está muito transparente. Se você for no vaso olhar agora, a água é transparente. Mas ela está contaminada. Mas, pastor, eu tenho ouvido a palavra. Sim, a água está passando da entrada para a caixa. O problema não é a entrada. É do que isso que Jesus está falando. O problema não é a entrada. É a saída. É a saída daquilo que sai da torneira da nossa boca, que pode trazer vida ou morte. Agora, se está saindo água contaminada, é porque a caixa d'água está contaminada. Ou o reservatório está contaminado. Não, mas eu falei assim, mas não teve nada a ver. Tem contaminação. Porque só sai água contaminada se o reservatório está poluído. Porque se a água que entrou é pura e o reservatório é puro, o que sai é puro. Se a água que vem, a palavra que vem é pura, está saindo contaminado, é porque o reservatório está contaminado. Mas esse veio contaminado da rua. Filtre. Filtre. Nós temos responsabilidade. Mas essa aqui? Essa aqui, não. Até igual veio. É um problema? É um problema? Quem toma água da torneira? Na época a gente tomava água da mangueira, né? Nem de torneira, né? É um problema? Depende de onde vem a água. Depende de onde vem. Eu preciso tomar mais cuidado. Essas duas águas vieram da mesma fonte. Essa foi filtrada, essa não. Mas se eu deixar entrar água contaminada, aquela água contaminada me contamina. Mas independente se eu ouvir alguma coisa que me contaminou, eu tenho o dever de descontaminar. E quando eu estava pensando nisso, eu falei, Senhor, mas o que tem a ver com os lábios e coração? Ele disse, tem tudo a ver. O coração é a caixa d'água. O coração é a caixa d'água. Verso 15, Mateus 15, 15. Mateus 15, 15 diz assim, então Pedro disse, explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Aí Jesus respondeu, perguntou, ainda não entendem? Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnia. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não contamina. Eu brinquei quando eu era criança, quando caía a bala, não desperdiçava não. Não faça isso. Se você não tem anticorpos desenvolvidos da infância.
Mas eu estava dizendo, Jesus não estava falando come porcaria, ele não estava falando disso. Está dizendo, não preste mais atenção nisso do que aquilo que está no coração, porque a fonte daquilo que falamos, a boca fala o que está cheio o coração. Ah, mas eu frequento a igreja, faço parte de um departamento, eu sirvo, dou dízimo, dou oferta, eu faço amor, faço o bem por amor, mas e as palavras que saem da boca? Sabe que quando o Senhor me deu essa ilustração, se eu não disser, você viu, né? Mas se eu te mostrar, você consegue saber de onde veio cada um? É assim que alguns estão vivendo, por aparência. Tem aparência que está tudo bem, mas está contaminado. Porque aprendemos a viver de um jeito que não aparece, que não chama a atenção. E se uma dessas tivesse turva, você dizer, é aquela. Mas alguns estão vivendo com uma boa aparência, mas com uma origem daquilo que está dentro que não é bom. Aleluia. O que sai da boca revela o que está no coração. Essa semana lá na empresa tivemos uma experiência, comecei a conversar sobre um assunto, aí uma pessoa se levantou com uma resposta nada a ver, totalmente inadequada, que parecia que queria proteger, mas na verdade, dentro do princípio, tinha mais engano do que proteção. E aí eu corrigi, ajustei, está pensando totalmente errado, não é assim. O que você está falando é totalmente contrário do que eu estou falando. O certo é assim, assim, assado. Aí a pessoa se calou. Aí eu fiquei pensando, rapaz, que pessoa boa, né? Está defendendo uma outra situação, defendendo as pessoas. Não estava defendendo o outro. Porque a forma com que se expressou e o que falou mostra que tem uma contaminação por dentro. E é sutil. A roupagem, talvez até na mente da pessoa, foi: eu tenho que proteger. Sabe que muitas vezes, se a pessoa está com sede, a pessoa está com muita sede, eu vou dar uma água. Eu estou fazendo bem. Quem está com sede? Eu estou fazendo bem. E aí se alguém vai e corrige, olha, esse bem que você está querendo, está dizendo que está fazendo, vai matar a pessoa fica ofendida. Como assim? Sou crente. Como assim? Eu estou fazendo bem. Você está me discriminando. Você está me julgando. Mas porque a gente percebe que ainda que pareça que está ajudando, pode estar matando. Aleluia. Você conhece, talvez, vou citar um nome de um profeta que escreveu uma canção, um profeta Roberto Carlos. Talvez você já ouviu falar. Ele escreveu uma canção assim: palavras são palavras, e a gente nem percebe o que disse sem querer. Só uma palavra. Eu falei por falar. Agora, o nome dessa profecia ou música é Um Jeito Estúpido de Amar. Palavras são palavras, mas talvez seja um jeito estúpido de amar ou de falar.
Mas é meu jeito. Pode ser um jeito estúpido. Ah, mas é que eu penso assim. Pode estar contaminado. E o Senhor não tem nada contaminado. Tudo que Ele faz é puro. E tudo que Ele deseja de nós é que vivamos uma vida pura. A começar no coração. Porque eu sei disso, porque em Mateus 12, 36, que você vai abrir e ler, diz assim, Mateus 12, 36. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Ah, mas eu falei por falar. Eu falei na hora que eu estava assim, meio bravo e tal. Já se arrependeu? Ah, mas a pessoa nem tchum. Não tem palavra má que fica vazia. Ela sempre causa um dano. E ele diz no 37, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por ela condenados. Aleluia. Nosso coração tem que estar cheio do amor de Deus, mas o amor verdadeiro, o amor legítimo. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo lá. Cuidado, porque às vezes você nem faz, mas só por falar que vai fazer, já está machucando. Aleluia. Porque se o nosso coração não estiver correto diante do Senhor, vai sair ódio, vai sair raiva, vai sair acusação, vai sair ofensa, vai sair indiferença. Por quê? Porque é daquilo que o coração está cheio. E aquilo que a pessoa fala, não dá para dizer, eu estou com raiva, tal, mas meu coração está cheio de Deus. Te louvarei. Te amo, Deus. Palavras falsas. Sou eu que disse, não, está na Bíblia, estou lendo a Bíblia. Porque não tem como a pessoa falar o que é mal e dizer que não veio. Veio de onde? Veio de um depósito. Não, mas é porque eu recebi uma palavra de contaminação. Purifique o seu coração. A Bíblia diz, tudo que deve guardar, guarde seu coração. Filtre o que sai da boca. Aleluia. Porque a gente só pode transmitir vida. O próprio Senhor Jesus diz que a palavra que Ele transmite é palavra de vida. Espírito e vida. Aleluia. E graças a Deus que Ele limpa o que está contaminado. Ele mesmo disse lá em João 15, no início do versículo, Ele é a videira. Aleluia. E nós somos o ramo. E aquele ramo que não está dando fruto, ou está dando fruto ruim, é limpo. Para quê? Para dar mais fruto. Para dar fruto bom. Ontem eu comi acho que eu estou meio culinária esses dias. A goiaba, estava boa a goiaba. É horrível comer uma goiaba com bicho. Mas pior do que isso, eles descobriam meio bicho na goiaba. Mas a minha não tinha bicho nenhum. Pior do que encontrar um bicho na goiaba é encontrar meio bicho. Mas a goiaba não tinha nenhum bicho, estava boa. Estava boa. Aleluia. E ele diz no versículo 3 de João 15, ele diz, vocês foram limpos pela mensagem que eu os lhe dei. A palavra de hoje é para nos limpar. É para estarmos atentos, para nós filtrarmos, vigiarmos o que entra, mas mais ainda daquilo que sai. Mas também vigiar o que entra, porque pode vir contaminação. A gente tem que ter um filtro na entrada e na saída. Aleluia. Porque assim a gente vai viver em paz. E ele diz lá no verso 7, vocês permanecerem em mim. João 15, 7.
e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Louvam com os lábios. Quando os lábios vêm de um coração cheio do amor de verdade, da palavra de Deus de verdade, esse louvor é bem aceito. Mas eu posso estar louvando com bons lábios, mas com uma palavra contaminada. Deixa eu fazer uma revelação. Não veio da privada não, viu? Não veio da privada. Era só um exemplo. O pastor foi lá, pôs a mão na privada. Vou nem cumprimentar esse pastor depois. Fica tranquilo, não foi da privada. Mas a água da privada é transparente assim. Não dá para saber ao olhar, mas dá para perceber ao provar. E talvez até na hora de provar possa não causar, mas depois vai trazer enfermidades. Se a gente não vigia a palavra, ela pode nem ter gosto ruim na hora, mas pode trazer enfermidades no relacionamento, pode trazer enfermidades na nossa alma, pode trazer infecções. Por isso, o Senhor nos limpa com a água da sua palavra, com a água da mensagem, para a gente vigiar o que entra, o que sai. Vamos ficar em pé? Aleluia. Chamarano rashorororororama. Rashamandara mandoro shokorererama. Roshama mandoro shekerererama mama mandoro sheke. Era mama mandoro shekandarerere. Roshama mama. Oh Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a manter esse coração puro. Pai, nós vamos ficar mais atentos àquilo que ouvimos e muito mais ainda daquilo que falamos. Mas, Pai, nos ajuda, Senhor, a manter um coração de adorador, coração que te agrada, coração sensível ao Senhor, à sua palavra, aos seus princípios. Pai, eu te rendo graça por uma igreja pura, uma igreja forte, uma igreja saudável na palavra, no amor, nos princípios. Oh Senhor, ajuda aqueles que nas suas fraquezas deixaram contaminações entrar no seu coração. Pai, eu sei que a água da sua palavra é poderosa para purificar a caixa d'água que é o bom depósito do nosso coração. Cada palavra que o Senhor nos envia, ela já contém, Pai, o suficiente para purificar o que já está dentro. E nós vamos cada dia mais receber da tua palavra, que nos lava, que nos purifica, mas também ajuda-nos, Pai. E eu sei que o Senhor anda em misericórdia para sempre, o amor do Senhor dura para sempre. Pai, nos arrependemos quando falamos algo que levou contaminação à vida de outras pessoas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nós não queremos levar a morte, mas queremos levar a vida. O Senhor nos gerou para a vida e nós vamos gerar frutos para a vida. Os frutos lançados da semente, da palavra que sai da nossa boca. Sejam sementes que dão bons frutos, porque Ele dá segundo a espécie. Obrigado, Pai, por famílias fortes, famílias unidas. Pai, obrigado por cura se manifestando no meio do nosso povo.
porque a tua palavra nessa manhã foi como um remédio. Remédio. O remédio certo. Remédio eficaz. Porque a tua palavra é o remédio certo e eficaz para qualquer tipo de situação, inclusive situações do nosso corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por relacionamentos transformados, restaurados, por causa da pureza da água da palavra, que entra e que sai da nossa boca. Vamos adorar o Senhor. Perto quero estar. Se ainda tem algo no seu coração, põe para fora, joga fora. Você sabe que tem um pensamento, um sentimento, bota esse pensamento e sentimento para fora dessa caixa d'água. O Senhor te ajuda. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oi, que palavra, não, querido? Palavra que sara, cura, liberta, não é? Queria que você sentasse só um pouquinho. Eu vou ler um testemunho aqui para vocês. Queridos, a paz. É com muita alegria que compartilho com vocês algo maravilhoso da parte de Deus. Durante toda a minha vida, convivi com a triste realidade do vício na minha casa. Meu pai, desde seus 11 anos de idade, fez uso de álcool, o que, obviamente, o tornou um dependente químico. Em todo esse tempo, houve destruição, vergonha e decepção. Uma situação que, para todos, familiares, amigos, conhecidos, era algo impossível de se reverter. Muitas pessoas desistiram, outras se acostumaram, mas no fundo do meu coração ainda havia esperança. Vim de uma criação católica, em 2014 conheci a Cristo e o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, me dando uma nova história. E baseada em tudo que Ele fez na minha vida, aquela pequena porção de fé se acendeu, pois provei e vi que o Senhor é bom. E na plena convicção e certeza que Deus é bom e com toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, está nas mãos de Cristo Jesus, uma guerra espiritual foi travada.
momentos de alegria que aparentemente demonstravam haver mudanças, eram totalmente arruinados por momentos de extrema decepção. A saúde dele também começou a ser afetada. Mas, conforme diz a palavra, usei as armas espirituais que me são concedidas por Deus e nunca deixei a minha fé se apagar. E agarrada na certeza de que para Deus nada é impossível, e com a ajuda de muitos irmãos em Cristo, que durante todo esse tempo oraram, creram comigo, me fortaleceram, me aconselharam, ministraram a vida do meu pai. Hoje posso dizer que não tenho mais apenas um pai, tenho um irmão em Cristo. Nas últimas semanas, depois de uma recaída de aproximadamente 15 dias, Deus deixou evidente que estava trabalhando na vida dele. Irmãos desta igreja oraram por ele, ministraram a palavra, e no último domingo ele esteve conosco aqui no culto, participou do culto, coisa que ele nunca havia feito, e para a honra e glória de Deus, ao término do culto, em uma conversa com a Teresa, ele declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. De lá para cá, ele tem buscado conhecer mais a palavra de Deus, tem frequentado uma igreja em frente à casa dele, ele mora na Zona Leste, e segundo ele mesmo disse, está dormindo como há anos não conseguia, e sente uma paz que nunca havia sentido. Agradeço imensamente a todos que de alguma forma participou deste grande testemunho que mudou a minha vida e da minha família. Agora ele é filho e seu testemunho será para a salvação de outros, inclusive minha mãe, e só vai melhorar. É o testemunho de Soraya. Põe a imagem aí do pai dela. Domingo aqui no culto. Você pode, amada, agradecer ao Senhor. Você pode louvar o Senhor. Aleluia! Ele foi resgatado, querido. Aleluia! Vocês lembram do que Deus disse? Que este seria um mês de uma grande pesca. Lembram da palavra que Deus, o mês de uma grande pesca. E nós, amados, hoje não deu para a gente colocar uma rede aqui, nós temos uma rede de pesca. Mas nós vamos colocar. E por uma direção de Deus nós vamos fazer algo. Você que tem alguém, amado, que é da família, ou que é um amigo, que o seu coração arde pela salvação dessa pessoa. Você vai colocar o nome dessa pessoa nesse papelzinho, que os diáconos vão te entregar. Você que precisa, porque você vai deixar aqui no púlpito. Nós não costumamos fazer isso, amado, mas quando Deus nos dá uma direção, a gente vai seguir. Nós vamos pôr esse papelzinho nessa rede que vamos, essa semana está aqui colocada. E todo culto nós vamos orar por esses nomes, porque nós vamos, amado, liberar a unção coletiva, a unção que despedaça todo jugo. Amém, queridos? Anos Soraya ficou crendo. Anos o diabo judiou, amado, machucou aquele homem. Mas quando a unção coletiva, amado, ela se encontra, coisas poderosas acontecem. Amém? E nós vamos nos unir, nós vamos, amado, fazer algo crendo que nós vamos ver respostas. Aleluia. Porque, amado, Deus confiou a vida de alguém a você. Alguém está esperando por você, querido. A unção que está sobre a sua vida é para isso. Amém? Então, quem precisar de caneta, levanta aí a mão que eles vão entregar. Você vai pegar esse cestinho aqui. Você vai pôr o seu papelzinho aqui. Isso, filho, tira isso aí, por favor. Pronto. Escreve aí o nome dessa pessoa. Esse aqui também bota aqui. Vamos lá. 1 minuto você vai escrever. Não precisa escrever o nome completo da pessoa, não. Coloque, nem precisa escrever seu nome, não. Porque nós vamos, amado, reivindicar no reino do Espírito.
A mudança, amado, do inferno para o céu. Amém? E essa pessoa vai estar aqui. Nem que seja, amado, para vir confessar Jesus, como o pai da Soraya, não tem como congregar, mora na Zona Leste, já é um idoso. E ele vai, o importante, amado, é que ele foi, amado, ele nasceu de novo. Amém. A salvação dele está garantida. Amém. Oh, xerelamaço, recerequerebas. Escreve aí, rapidão. Aleluia. Pode trazer aqui, coloca aqui que nós vamos depois pendurar, porque no domingo, na quinta-feira, todo culto, quinta e domingo nós vamos estar orando. Pode ter certeza que esse nominho está lá. Você vai, amado. Nós, sabe, amado, são atos proféticos. Você nem precisava fazer isso, você sabe disso, era só você falar, só declarar. Mas isso aqui são atos proféticos. Aleluia. E atos proféticos, amado, eles trazem respostas do Senhor, porque vai tocar sua fé. Vai tocar sua fé. Aleluia. Enquanto isso, Kelinha, vamos colocar aí a nossa agenda? Enquanto o pessoal está entregando, vamos aproveitar o tempo.